Olá pessoal, bem-vindo ao canal de investigação LTV. Se você é nova aqui, bem-vindo ao canal. Meu nome é Sandra Di. Eu sou advogada e ativista contra o tráfico humano. Eu estou aqui toda terça e quinta, trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Gente, esse caso aqui foi cedido pela Mi Sayoshi, minha amiga que mora no Japão, que é do canal Crimes pelo Mundo. Vou deixar o canal dela aqui na descrição. Quando vocês terminarem de assistir esse vídeo, deem um pulinho no canal dela, ela tá ali quase batendo os 100k também, vamos aí. Se você não é inscrito no canal dela, inscreva-se, veja os vídeos. A história foi cedida por ela, eu fiz uma pesquisa também, adicionei algumas coisas, mas basicamente toda a pesquisa é dela, o crédito é para ela. Vamos ao caso de hoje. Essa é uma história, gente, que me embrulhou o estômago. Começa assim: a minha filha, ela dorme com meu marido desde os 8 anos. Sim, ela dorme entre nós dois e várias vezes, quando eu acordei, ele estava dormindo de conchinha com a minha filha. Mas eu achei normal. Depois de um tempo, eles passaram até a dormir sozinhos. O que isso tem de mais? É que essa menina de 8 anos não era filha dele, enteada. Esse é o caso de Madeleine Soto. Ela nasceu em 22 de fevereiro de 2011 na Flórida, nos Estados Unidos. A mãe dela, Jennifer, e o pai, Tyler, nunca chegaram a se casar. Não muito tempo depois de nascer a filha, o Tyler se casou com uma outra mulher chamada Tatiana e eles se mudaram para a Flórida. Mesmo devido à distância, o Tyler era um pai muito presente, interessado na vida da filha. E sempre que possível, ele ia até a Flórida para ver a sua filha, levava até a esposa dele junto. A Madeleine e a Tatiana, né, que é a nova mulher do pai dela, se davam muito bem. O Tyler pagava pensão alimentícia regularmente. Além disso, ele também enviava algum dinheiro adicional para aulas como aula de flauta que a filha tinha. Ele tinha um convívio muito bom com a filha dele. A Jennifer, ela conheceu um homem chamado Stephen Stearns. E há pouco tempo, de que se conheceram, eles foram morar juntos. Então, os três, ela, sua mãe e o namorado, e foram morar em Kissimmee, na Flórida. E após algum tempo, uma amiga da Jennifer, uma mulher chamada Angélica, pediu para que a Jennifer alugasse um quarto dentro da casa para ela também morar. Jennifer e a Angélica tinham uma relação de amizade muito boa, uma ótima convivência. A Jennifer aceitou, então alugou um quarto na casa. E a Angélica passou a morar com eles. O tempo foi passando. Chegamos no domingo, 25 de fevereiro de 2024. Naquela semana, a Madeleine tinha feito 13 anos e a avó dela ia fazer uma festinha para ela na casa dela, para comemorar o aniversário. Apesar que a mãe da Madeleine, a Jennifer, não pôde ir à festa porque ela tinha acabado de arrumar um emprego novo no parque da Disney. E ali ela estava ainda no período de treinamento, então ela não podia faltar, né? Então, já o padrasto não foi porque ele estava trabalhando e a Madeleine passou o dia ali na casa da avó. E durante a noite, a Madeleine voltou para casa e o Stefan chegou alguns minutos depois e a Jennifer algumas horas depois. E tudo, segundo ela, todos fizeram a rotina de sempre, foram dormir. Na manhã seguinte, em segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024, a Jennifer pediu para o Stefan levar a Madeleine para a escola, porque ela não poderia levar naquele dia. Ela tinha um exame para fazer logo cedo e o exame de sangue era referente ao trabalho dela, então ela precisava levar alguns exames para o trabalho. Então, naquele dia, a Madeleine acordou cedo, já estava toda animada, toda pronta para ir para a escola. O combinado seria que a Madeleine e o padrasto passariam no McDonald's para os dois tomarem um café da manhã para comemorar o aniversário da Madeleine, uma vez que o padrasto não tinha celebrado com ela ainda. Então, os dois iriam ao McDonald's para tomar café e depois iriam para a escola. Stephanie e Madeleine saíram mais cedo, porque iriam tomar este café, como eu falei. Acontece que a Madeleine foi dormindo no banco do passageiro. E quando chegou lá no McDonald's, o Stefan acordou a Madeleine, mas ela não quis comer nada. Ela falou que estava enjoada e pediu que ele deixasse ela na escola, que ela iria encontrar com os amigos. E quando os dois chegaram perto da escola, a Madeleine pediu para que o Stefan parasse antes do portão, porque ela não queria que ninguém visse ela no carro dele, que é um carro mais antigo, um carro que ela não gostava. E também porque os amigos dela estavam ali perto do portão e ela já tinha marcado com eles e se encontraria com eles. O Stefan, segundo ele, parou o carro antes do portão da escola. A Madeleine desceu e ele ficou observando pelo retrovisor para ver se ela realmente iria entrar na escola.
Mas ela meio que parou, ficou mexendo na mochila, procurando algo que o Stefan pensou que poderia ser os fones de ouvido dela. Então ele viu que ela estava ali e que o portão da escola estava próximo. Então o Stefan foi embora. Ele ligou para a Jennifer e disse que deixou a enteada na escola e que ela não quis comer nada quando eles foram ao McDonald's, mas que ele a deixou na escola. O dia passou normalmente. Quando deu por volta das 4h30, a Jennifer estava lá no portão da escola esperando pela filha e ficou ali esperando. A Jennifer esperou, todas as crianças saíram e nada da Madeleine sair. Então, quando a Jennifer viu que não tinha mais nenhuma criança saindo da escola, ela foi falar com a direção para saber o que tinha acontecido. E foi aí que ela ficou sabendo que a Madeleine nem tinha comparecido à aula naquele dia. E aqui tem uma discordância das versões. A escola afirma que notificou a Jennifer pela manhã sobre a ausência da Madeleine. Já a Jennifer diz que não recebeu mensagem nenhuma da escola. Eu duvido, porque aqui nos Estados Unidos eles informam quando a criança está até atrasada, eles ligam lá para casa, né? A Jennifer foi para casa pensando que ela poderia ter passado o dia na casa de alguma colega. E depois, talvez depois resolveu voltar para casa caminhando sozinha. Mas quando a Jennifer chegou em casa, a Madeleine não estava em casa. E ela ficou em total desespero, começou a ligar para todo mundo, amigos, parentes, vizinhos. Ela pegou o carro, segundo ela, foi procurar por todos os lugares e ninguém sabia da Madeleine. E ninguém tinha visto ela. Então, segundo ela, a Jennifer entrou em pânico e ela ligou para a polícia. A polícia levou a sério e rapidamente vários departamentos se envolveram nas buscas pela filha. Mais de 200 pessoas começaram a procurar por ela. As autoridades usaram cães farejadores e uma peça de roupa dela foi dada ao cão para poder procurar por ela. E um alerta de criança desaparecida na Flórida foi emitido pelo Departamento de Justiça. No início, a polícia divulgou pouco sobre as investigações, mas eles solicitaram as imagens de câmera de segurança e na busca tinham muitos carros de polícias, helicópteros e tal. O Stefan foi interrogado separadamente. Eles conversaram primeiro com a Jennifer, né? E conversaram com a Angélica, a moça que morava lá na casa, que alugava o quarto. E todos eles prestaram depoimentos, contaram a mesma história. Os policiais pediram os celulares deles para fazer uma averiguação padrão. A Jennifer e a Angélica entregaram os telefones sem problema nenhum, mas o Stephanie disse que tinha tido um problema no celular dele alguns dias antes, quando ele foi atualizar o aparelho e tudo voltou à configuração de fábrica e ele perdeu todo o conteúdo que tinha no celular dele. Os detetives acharam essa história bem estranha e foram conversar com a Jennifer. E ela confirmou, disse que realmente ela estava até ao lado do marido dela quando viu que isso aconteceu, que ele foi atualizar o celular e depois voltou às configurações de fábrica. Mas mesmo assim os detetives pegaram o aparelho, né? Ele disse que no dia em que a Madeleine sumiu, ele e a Madeleine esqueceram os celulares em casa e que isso era muito habitual. Ele falou que os dois têm déficit de atenção e que eles tomam medicação até para isso e que eles esqueceram muitas coisas. Só que aí quando ele chegou em casa, ele viu que o celular dele e da Madeleine estava ali em casa. Nossa, que coincidência, né? Que ele saiu, mas ele deixou o celular dele. Tá bom. As investigações continuaram. Eles foram até a casa da Madeleine para periciar. Enquanto isso, os grupos de buscas continuaram a procura pela garota. E nesse meio tempo, a Jennifer e o Stefan falaram com repórteres, pedindo para que todos ajudassem a encontrar a filha dela. Durante essa entrevista, o Stefan chorou muito. Ele se mostrou de coração partido com o desaparecimento da enteada. E no dia seguinte ao desaparecimento, o Stefan foi novamente chamado para prestar um depoimento mais aprofundado. E ele conversou com os detetives e contou a mesma história. Mas a polícia havia confiscado o celular dele. Tinha periciado a casa. O Stefan não sabia, mas o conteúdo do celular dele estava todo salvo na nuvem. E na cabeça dele a polícia não teria acesso a esses dados, mas os policiais conseguiram acessar tudo. Haviam cerca de 1.700 fotos e vídeos da Madeleine. E eram todas fotos e vídeos que Stefano filmou. E ele estava violando a garota e ela parecia desacordada. Os peritos acreditam que quando isso aconteceu, ou ela estava dormindo ou ela estava desmaiada.
ou sob efeito de algum medicamento, que é o mais seguro. O Stefano foi confrontado com essas fotos e ele começou a inventar mil desculpas. Os detetives, gente, pasmem, os detetives foram conversar com a Jennifer, mostraram as fotos que o Stefano tinha guardado, que comprovava que ele estava abusando da filha dela. E depois dessa conversa, tanto a Jennifer quanto o Stefano, eles foram liberados pelos policiais. Ela continuou vivendo com ele. Chris Stearns, que é o pai do Stefano, disse à polícia que aconselhou o filho a entregar o telefone, se não havia nada incriminador. O Stefan disse ao Chris, ao pai, né, que ele havia reiniciado o telefone acidentalmente ao fazer uma atualização. O Chris achou que era uma mentira, o pai dele, e disse que não havia como fazer isso acidentalmente. O Chris continuou o depoimento, dizendo à polícia, dizendo aos investigadores, que considerou tudo que o seu filho falou muito suspeito. O Chris afirmou que achava que tudo que o Stefan dizia era mentira e que não sabia no que acreditar, especialmente durante a entrevista à imprensa. Que absurdo, gente. O pai dele acreditou que o filho tinha alguma coisa com isso, ela não. O detetive Smallwood, do Departamento de Polícia de Kissimmee, perguntou se achava que o Stefan seria capaz de fazer algo assim. A mãe dele, a Deborah Stern, disse que não, e que achava que poderia ter sido um acidente. Os policiais conseguiram acessar o telefone do Stefan, como eu falei. Eles encontraram aquelas inúmeras fotos, vídeos explícitos, a menina ali e tal, tudo, né? Eles tinham todas essas fotos, todos esses vídeos, aí você pergunta, mas por que já não prenderam o cara? Sim, eles poderiam prender por posse de imagens, né? Fazendo coisas ilegais, mas não poderiam por ter tirado a vida dela, porque ela estava como desaparecida, ninguém sabia se a menina estava viva ou não. Na conversa ali com a Jennifer, os policiais também deixaram muito claro que a cada minuto que passava, mais a chance de encontrar a Madeleine com vida caía. Eles liberaram os dois e ficou um policial meio que olhando passo a passo do Stefano para ver onde ele ia, o que ele fazia. Nas buscas, os detetives acabaram encontrando as fotos da Angélica, da moça que alugava o quarto na casa deles. E os detetives então trouxeram a Angélica para conversar com eles novamente. E nessa conversa, os detetives pediram que ela contasse como é que foi aquele dia que a Madeleine desapareceu. A Angélica acabou contando que no dia do desaparecimento o Stefano estava um pouco diferente. Ele andava de um lado para o outro, fez tarefas domésticas que não eram habituais para ele, como por exemplo lavar a roupa, e foi aí que os detetives mostraram as fotos para a Angélica. Naquelas fotos ficou muito claro que o Stefano colocou uma câmera escondida no quarto da Angélica. E ela não fazia ideia de que ele tinha feito isso. Ela ficou muito abalada, muito emocionada. Ela começou a chorar e disse que se ele fez isso com ela, ele poderia ter feito qualquer coisa então com a menina. O tempo ia passando, cada minuto, cada novo passo da investigação, as suspeitas aumentavam em cima do Stefano. As buscas continuavam, mas ainda eles não tinham a mínima ideia aonde que a Madeleine poderia estar. A Jennifer orientou o Stefano dizendo que a polícia estava muito desconfiada dele, então que era melhor ligar para o pai dele e pedir para o pai pagar um advogado para ele. Isso mesmo. Ela viu as fotos, o cara abusando da filha dela. Ela estava mais preocupada em defender o cara do que com o desaparecimento da filha dela. Os detetives, então, novamente pediram para a Jennifer ir na polícia. E eles sentaram ela ali na frente, cara a cara, e disse para ela, o policial, o investigador, tem mais de 200 pessoas procurando por sua filha. E eles não vão voltar para casa até encontrá-la. E você está preocupada com o bem-estar do Stefan? A Jennifer respondeu que ela assistia True Crime e que quando ela percebeu que o Stefan era o principal suspeito, era direito dele ter um advogado. O investigador confrontou-a mais uma vez e disse, abre aspas, nós estamos te mostrando as fotos dele abusando da sua filha. Inclusive uma foto dele com a parte na boca da sua filha e sua filha parece desacordada. O investigador disse, você sabe o que está fazendo? Você sabe o que ele está fazendo com ela aqui? E para mim, você não está priorizando a sua filha. Então a Jennifer respondeu,
Quando vocês me mostraram as fotos dela, eu acredito nas coisas do abuso. Ah, mas eu não quero acreditar que ele tivesse feito algo de mal com ela. Se ele fez coisas de abuso com ela, tudo bem. Mas isso não significa que ele desapareceu com ela. O investigador falou que ele quase teve um chilique. Falou, não, não está, tudo bem. Gente, olha a frase. Se ele fez essas coisas de abuso com ela, tudo bem. Mas não significa que ele desapareceu com ela. E ainda ela disse, eu ainda quero acreditar nele. Eu não sei porque a minha primeira reação foi dizer a ele para conseguir um advogado, mas eu estava em choque, eu estava tipo, eu não sei em quem acreditar, eu não sei em quem acreditar. O detetive interrompeu e disse, é fácil acreditar. Nós estamos mostrando as fotos para você. Você não pode mais negar que ele abusou da sua filha. E não está tudo bem. E não está tudo bem. Ele abusou dela, você está mais preocupada com ele do que com a sua própria filha. A Jennifer começou a contar que ela sabia que o Stephanie já havia roubado o dinheiro dos pais dele várias vezes e que ele mentia em diversas situações diferentes, mas que apesar dessa falta de caráter dele, ela não acreditava que ele seria capaz de fazer algo ruim com a filha dela. Os detetives confrontaram a Jennifer sobre algo que acontecia na casa dela, chamada Festa do Pijama. E começou com a Madeleine. A Jennifer e o Stefan de pijama vendo alguns filmes e comendo, e depois desses filmes terminavam os três dormindo na mesma cama. E a Madeleine no meio deles dois. E aí o que acontece? Ela disse que o Stefan sempre dormia de conchinha com a filha dela, mas que isso é normal. Que isso não tem nada demais, é como se fosse a filha dele, que com o passar do tempo isso virou uma rotina e que eles começaram a dormir na mesma cama praticamente todos os dias. Mas aí ela diz que começou a querer cortar isso porque é muito ruim dormir com a Madeleine, porque ela durante a noite ela chuta muito, ela grita, ela se mexe de um lado para o outro, ela fica se mexendo muito durante a noite. Então a Jennifer não conseguia dormir com a filha dela. Ela precisava ter uma ótima noite de sono para trabalhar, mas a Madeleine não gostava de dormir sozinha. Ela era muito dependente, então a Jennifer autorizou que o Stefan e a Madeleine dormissem na mesma cama após assistirem os filmes, em um quarto no andar de cima da casa, enquanto a Jennifer dormia sozinha no andar de baixo da casa. E isso depois virou algo frequente, gente. Que absurdo. Quando o detetive perguntou para a Jennifer como foi o comportamento do Stefano no dia do desaparecimento da sua filha, a Jennifer respondeu que ele ligou para ela pela manhã, disse que estava tudo bem, tinha deixado a Madeleine na escola e que ele tinha ido a uma loja, mas a loja estava fechada e que quando ele chegou em casa ele estava lá de boa e agindo normalmente, só que ele estava mexendo no celular, fazendo alguma coisa no celular dele. Os detetives buscaram o Stefan para mais um interrogatório e eles queriam confrontar ele mais uma vez sobre as fotos que mostravam ele abusando da Madeleine e pressionaram dessa vez para ver o que ele iria falar. Quando o Stefan foi pressionado pelos policiais, ele pediu por um advogado, como a Jennifer tinha orientado, e ele não quis mais colaborar com a polícia. O relatório da polícia documentou 2 buscas na internet feitas pelo Stefan e ele estava procurando informações sobre o medicamento sevulfurano, que os investigadores disseram que é um anestésico volátil que proporciona amnésia e analgesia. Então a menina, ele fazia tudo aquilo quando estava desacordada. A Madeleine desapareceu em uma segunda-feira e o Stefano foi preso numa quinta-feira. Graças a um homem que foi à polícia quando ele viu a foto do Stefano na televisão. E quando ele viu a foto, ele falou, caramba, esse é o cara que eu vi trocando o pneu. O carro da Madeleine tornou-se um caso mediático, mas ele não tinha ligado uma coisa com a outra. Então, quando saiu a reportagem mostrando o Stefano sendo preso, foi aí que ele conectou uma coisa com a outra e ele resolveu então fazer a denúncia, porque ele foi preso só pelas fotos do abuso com a menina, né? Mas ainda não tinha nada, ninguém sabia se a menina estava viva ou não. Ele disse que ele estava passando numa rua, viu o Stefano trocando o pneu do carro dele, era perto de uma propriedade agrícola, exatamente no dia que a Madeleine desapareceu. Os policiais foram até esse local que esse homem falou. E eles começaram ali uma busca no local. Pouco tempo depois deles iniciarem a busca, no dia 29 de fevereiro de 2024,
eles conseguiram encontrar o corpo sem vida da Madeleine. O corpo já estava em um estado avançado de decomposição e ao fazer a autópsia foi descoberto que ela perdeu a vida por ele ter colocado as mãos no pescoço dela. A gente não pode falar muita coisa aqui, gente, com YouTube barra, né? Mas vocês entenderam. Os detetives analisaram as conversas entre a Madeleine e ele e o Stephanie, e eles desconfiaram que ela poderia estar grávida, porque entre uma troca de mensagem e outra, a Madeleine falou para o Stephanie que o período menstrual dela estava atrasado e que eles deveriam comprar uma moeda que é vendida pela Amazon. Essa moeda é uma espécie de brinquedo para mães e pais, onde se joga a moeda e essa moeda decide a hora de quem vai cuidar das tarefas de um recém-nascido, se é a hora da mãe ou se é a hora do pai. Essa troca de mensagens ocorreu algumas noites antes do desaparecimento, mas na autópsia nunca foi mencionado que ela estava grávida ou não, e pelo visto a menina sabia de algumas das coisas que estavam sendo feitas com ela. Ela é uma criança, começou aos 8 anos de idade. Na noite do desaparecimento da Madeleine, a Jennifer queria dormir, então ela tomou alguns remédios para ter um sono melhor e mandou o Stefano dormir no quarto da Madeleine. Os detetives acreditam que o Stefano tirou a vida da Madeleine durante a noite ou pela manhã, bem cedo, e ele colocou o corpo dela no carro pela manhã, no banco do passageiro, como se ela estivesse dormindo. Existe um vídeo de câmera de segurança que mostra o Stefano descartando alguns itens em um lixo naquele complexo de apartamento por volta das 7h35 da manhã do desaparecimento. E mais tarde os detetives conseguiram recuperar na lixeira que ele descartou a mochila, o laptop da escola da Madeleine e também um sapato. As câmeras mostram o Stefano voltando ao complexo de apartamento por volta das 8h30 às 8h45 da manhã e dá para ver que a Madeleine estava sentada ainda no banco de passageiro, como se ela ainda estivesse dormindo, mas na verdade ela já estava sem vida. Tem um vídeo de câmera de segurança que mostra o Stefano movendo o corpo para o porta-mala nos fundos de um hotel na mesma manhã do desaparecimento. Durante as primeiras horas de busca, o Stefano estava com o corpo dela o tempo inteiro no porta-malas do carro, mas o pneu dele furou e foi aí que ele foi visto por aquele homem. Ele foi preso por posse das imagens infantis e quando encontraram o corpo da Madeleine, acrescentaram uma acusação dele ter tirado a vida dela, concluindo que no total ele tem 60 acusações contra ele. Os abusos começaram em 2020, quando ela tinha 8 anos, e pode ser que tenha até ocorrido antes, mas as fotos começaram a ser salvas a partir de 2020. E ele ficou anos fazendo isso. A promotoria anunciou que vai pedir a pena capital. O julgamento dele está marcado para ocorrer em setembro agora, de 2025, e assim que tiver a sentença, eu venho aqui contar para vocês. Por incrível que pareça, gente, a Jennifer não será acusada de nenhum crime, que eu acho um absurdo. E o Tyler, o pai da Madeleine, deu várias entrevistas, estava muito abatido, muito emocionado, obviamente. Ele disse que ele não sabe se ele conseguirá perdoar a Jennifer. Ele não sabe o quanto ela é culpada disso tudo. Ele disse que conversou com o Stefano uma ou duas vezes e que nunca tinha desconfiado de nada. Ela poderia ser indiciada, no mínimo, por negligência, gente. Acredito que ela não foi indiciada porque ela vai ser usada pela promotoria para depor contra ele. Agora, eu estou sem entender nada. Eu não gosto dessas coisas nos Estados Unidos. Quando eles resolvem não indiciar uma pessoa para poder... Essa pessoa vai colaborar nas investigações contando algum podre. Ou seja, o que ela vai lá contar? Que ela deixava a filha dormindo com esse homem? Ah, pelo amor de Deus. Tudo bem que ela não seja parte de que tirou a vida da filha dela. E talvez nem... sabia, mas no mínimo negligência, no mínimo. Não, eu fico revoltada, esse caso está bem mediático aqui nos Estados Unidos, eu vou voltar aqui para contar para vocês como é que vai ficar esta história com a sentença. Eu gostaria de saber de vocês acham que a mãe dela deveria ser indiciada por algum crime? Eu certamente indiciaria por negligência. Esse é o caso de hoje. Se vocês acharem interessante, não esqueça de deixar o like para o YouTube entender que esse é vídeo bom e recomendar para outras pessoas. E agora que vocês terminarem esse vídeo, vai lá no comentário fixado e também na descrição tem o canal da Mi Sayoshi, Crimes pelo Mundo. Vai lá assistir o vídeo dela, os vídeos que são bacanas e fala que você vê aqui do canal da Sandra Di. Nos vemos em breve e até mais.